Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? É uma alegria enorme estarmos aqui nesta conferência Dias de Glória e já estamos na terceira ministração da noite. Estivemos aí, eu preguei no primeiro dia, o pastor Marlon pregou ontem à noite, foi uma bênção e nós estamos dando continuidade a essa ministração. Eu sei que Deus tem preparado algo para o seu coração. Posso ouvir um amém? Então, meu querido, fecha os teus olhos. Senhor, fala a tua igreja, fala ao teu povo, fala àqueles que nos assistem, que nos ouvem pela primeira vez. Espírito Santo, que a tua vida venha soprar dentro de cada um deles, no nome de Jesus, e que a tua glória venha ser revelada, e que eles entendam o propósito, o teu propósito no coração deles, e que assim seja em o nome de Jesus, amém. No primeiro dia nós pregamos sobre 2 Coríntios capítulo 5 e falamos sobre o ministério da reconciliação, e foi glorioso porque eu sei que Deus tem trazido nesses dias de glória, dias de reconciliação. Posso ouvir um amém? E eu continuarei dando continuidade, porém agora ali no texto de 2 Coríntios capítulo 4. Portanto, se nós falávamos de 2 Coríntios capítulo 5, basta apenas vir uma página ou duas antes. E ali no capítulo 4, versículo 7, nós temos uma palavra revelada de Deus para nossas vidas, que tem a ver com o seu propósito, tem a ver com o seu objetivo de existência, o seu sentido de existência, o sentido existencial, tem a ver com a tua missão nesta terra. Eu não sei se você sabe disso, mas você tem uma missão nessa terra. Deus não te colocou neste mundo por acaso. Preste atenção, Deus não te colocou neste mundo por acaso. Ele tem um propósito para a sua vida. E o homem só se sente realizado quando ele sabe que está no pleno propósito de Deus, quando está em linha com a vontade de Deus. Enquanto que o homem estiver deslocado da vontade de Deus, ele sofre consequências, ele passa dificuldade desnecessária. Mas quando ele se encaixa na vontade, no propósito, no sentido, na missão de Deus para a sua vida, então ele tem uma sensação de realização, não só realização com Deus, mas também de autorrealização. E Deus tem preparado esse manjar para você nesta noite, em nome de Jesus. Quantos querem andar no propósito de Deus? Então vem comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que é o texto áureo que nós vamos fundamentar o ensinamento, onde diz assim, o apóstolo Paulo nos ensina assim: temos, porém, este tesouro. Diga para o teu irmão assim, irmão, você tem um tesouro. Você é um tesouro. Você é uma joia preciosa na presença de Deus. Você é uma preciosidade. A Bíblia diz que o valor do mundo inteiro não pode resgatar a tua alma. Portanto, você é uma pessoa preciosa para Deus. Temos, porém, este tesouro, esta preciosidade em vasos de barro. Ao mesmo tempo em que eu venho aqui dizer que você é precioso, que você é uma joia, que você é realmente um tesouro na mão de Deus, eu também tenho que te informar, segundo a palavra de Deus, que você é um vaso de barro. Parece que existe um dualismo, parece que existe uma discrepância nesse pensamento. Não, nós vamos explicar isso daí. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que eu possa explicar o que Paulo pensava sobre este assunto, é importante nós lembrarmos certos conceitos que estavam lá no Antigo Testamento. Paulo, ele não instrui algo novo, algo inovador aqui nas Sagradas Escrituras. Paulo faz alusão de ensinamentos que estavam contidos lá no Antigo Testamento. E ele pega alguns ensinamentos do Antigo Testamento e traz para uma linguagem presente, para uma linguagem para aquele povo que habitava na cidade de Corinto, e trazendo para eles um esclarecimento de uma revelação
de um entendimento maior da parte de Deus que precisava ser revelado aos que estavam ali naquela cidade. E a palavra do Senhor diz assim, em Gênesis 2:7, e aqui você vai entender, porque esta é a base, este é o fundamento pelo qual Paulo constrói todo este ensinamento, constrói toda esta teologia. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Ora, o que nós vemos ali no texto de Paulo é uma explicação daquilo que está contido no livro de Gênesis, a saber que há uma característica dicotômica no homem. O homem é constituído de uma parte imaterial, ou seja, o sopro de Deus gerou o espírito dentro do homem. O homem é constituído desta essência imaterial dentro de um ambiente físico que foi feito do pó da terra, ou seja, a partir do barro. Dentro deste ensinamento que está aqui em Gênesis 2:7, da constituição do homem, você pode entender então porque o apóstolo Paulo diz que nós possuímos um tesouro dentro de nós, e esse tesouro veio do sopro de Deus, veio do Espírito de Deus sobre a sua vida, para que enriqueça, para que te dê característica, para que se estabeleça subjetividade, para que você se torne uma pessoa ímpar, uma pessoa específica nesta terra. Portanto, meu querido, você sim é precioso, você sim é um tesouro peculiar. Não há nenhum outro ser humano igual a você. Você é único, você é singular na presença de Deus. E Deus, olhando para você, contempla esta preciosidade. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Um tesouro, você é um tesouro, dentro de você há um tesouro, e esse tesouro fica ainda mais grandioso, ainda mais glorioso a partir do momento em que o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Se você por si só já é um tesouro, imagina Deus morando com ele. E é o que ele fez quando você aceitou Jesus, você entregou o seu coração para Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio e te regenerou, te tornou uma nova criatura. Você que antes era criatura de Deus, passou a ser agora filho de Deus, o seu particular tesouro. Esta é uma realidade. Esse é um conhecimento, está na palavra. Paulo está fundamentando esse conceito, esse entendimento, ele está fundamentando nos Antigos Testamentos, nas antigas Escrituras. Só que em contrapartida, ele também diz assim: somos esse tesouro em vasos de barro. Aí ele fala da nossa parte material. Ele falou da parte imaterial, a parte espiritual, agora ele faz alusão à nossa parte material. Diga assim: vaso de barro. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou o homem, ele pegou, formou o homem do pó da terra. O Salmo 119 diz que com as suas mãos ele afeiçoou, ele criou o rosto de Adão, e então ele soprou o Espírito nas suas narinas, e o homem, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aleluia. E desde lá até então nós somos constituídos dessa parte espiritual, e também temos características naturais, características físicas que relembram o nosso vaso de barro. Aleluia. E aí então o apóstolo Paulo faz esta analogia, esta contraposição entre a superioridade do tesouro, a superioridade, a supremacia das coisas espirituais dentro de você, a supremacia do propósito de Deus dentro de você, a intenção de Deus em realizar coisas espirituais na sua vida, em detrimento com a pequenez da nossa natureza humana, da nossa natureza que procede do barro, da nossa natureza que procede de coisas vivas,
infeliz, do qual nós temos que resistir e lutar todos os nossos dias. O fato de você ter aceitado a Jesus, e isto é uma bênção, não significa que você deixou de passar dificuldades, porque você ainda reside neste vaso de barro. E por estar ainda neste vaso de barro, você está em constante conflito todos os dias. Só que agora é diferente, porque agora dentro de você há um tesouro. Dentro de você há a presença do Espírito Santo. Dentro de você há a própria pessoa do Espírito Santo que te orienta, te educa, te corrige, te mostra o caminho. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então eu já falei da parte do tesouro, que é o Espírito, já falei da parte do barro, que é o nosso corpo. Permita-me dizer que a junção destas duas coisas monta em você como se você fosse um barro, um vaso de barro. E diga assim comigo, o que serve? Para que serve o vaso? O vaso é um recipiente. E como todo recipiente, ele é constituído para conter algo lá dentro. Existem alguns recipientes que são característicos. Existe, por exemplo, recipientes de perfume que são vidros bonitos, vidros todos eles enfeitados, bem trabalhados, bem desenvolvidos, para demonstrar o conteúdo que está lá dentro, que é o aroma, que é o perfume. Nós podemos, por exemplo, pegar, não fazendo propaganda nenhuma aqui de refrigerante, mas existem certos recipientes, certas vasilhas de garrafa que são características de uma legítima marca. E quando você olha para aquela configuração, você diz, olha, é uma garrafa tal, é um produto tal, é a marca tal, é a bebida tal. Mas o mais interessante, querido, é que o valioso não é o recipiente. O valioso não é o vasilhame que ali está, o vaso. O valioso é o que está dentro. Aleluia. E nós vivemos uma época onde as pessoas se aperfeiçoam no recipiente, se aperfeiçoam no rótulo, se aperfeiçoam na imagem do produto e esquece de colocar o produto lá dentro. Vivemos época de pessoas muito especializadas na aparência, mas vazia de conteúdos. Vivemos época onde as pessoas cultuam a aparência, mas não tem nada dentro do coração. São vazias de tesouro, vazias de propósito. Vivemos época onde a imagem vale tudo, mas, irmão, eles esquecem do que tem dentro da pessoa. E é nesse sentido que Deus, ao falar de Davi, lá no livro de 1 Samuel, diz assim, Davi ao profeta Samuel, Samuel, você vai encontrar um jovenzinho chamado Davi, mas não olhe o exterior dele, porque eu não sou como o homem vê o exterior, eu, porém, o Senhor vejo o coração. Não importa como você veio aqui, como você entrou na igreja, se veio bem vestido, ou de uma outra maneira, Deus não está olhando para o vaso de barro. Deus está olhando para saber o quanto Ele pode colocar do tesouro dEle dentro do seu coração. O quanto Ele pode colocar da palavra dEle dentro de você. Do quanto Ele pode te usar como um tesouro poderoso para glorificar o nome dEle nessa terra. Aleluia! Interessante que a palavra vaso em grego, skeos, também fala ali em 1 Tessalonicenses 4, vou repetir, eu vou ler para os irmãos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 5 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Aí ele faz alusão ao seu próprio corpo. Vaso aqui como representação da parte material do corpo humano. Saiba possuir o seu próprio vaso em santidade e honra. Aleluia. Paulo, seguindo esse conceito, seguindo toda essa linha de entendimento da palavra, ele denomina os nossos corpos como vasos. E ele diz que devemos nós saber utilizar os nossos vasos, saber possuir o nosso corpo, saber comportar-se diante da sociedade. E o seu comportamento é fundamental para que você mantenha o tesouro que está ali dentro. Então Deus chama
nos chama à advertência para que nós possamos conduzir o nosso corpo, saber possuir a nossa vida, o nosso vaso, de forma que nós não venhamos desperdiçar o tesouro que está dentro. Não venhamos contaminar o tesouro que está dentro de nós. Posso ouvir um amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E é nesse sentido de comportar-se, de saber possuir o seu vaso, de saber trabalhar com o seu corpo, de saber honrar o seu próprio corpo, que ele apresenta um outro texto lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a 21. Abra para mim agora, 2 Timóteo 2, 19 a 21. Nós estamos falando sobre vasos. Vasos que devem extrair tesouro. Vasos que devem conter tesouro. Vaso, a parte material, tesouro, as bênçãos, a característica espiritual dentro de nós. 2 Timóteo 2, 19 a 21 diz: todavia, o firme fundamento de Deus permanece. O que é? Tendo ele este selo: o Senhor conhece os seus. Há muitos vasos aqui nessa cidade, mas Deus sabe quem tem tesouro e quem não tem tesouro dentro dele. O que tem vida espiritual, o que tem relacionamento com Deus, e aqueles vasos, ou seja, aqueles corpos que estão vazios de Deus, que estão ausentes de um sentido, são como cadáveres ambulantes, tem só a estrutura, mas falta vida dentro dele. Talvez você tenha perdido o teu sentido de vida, talvez você tenha andado vazio de Deus, vazio de propósito, vazio de sentido. Deus quer encher com tesouro glorioso você nessa noite. Deus quer encher-te com o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Deus conhece os seus. E agora preste atenção, porque aí dá um recado de Deus para nós. Olha aí, escute isso: aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor, para que o tesouro de Deus venha estar dentro de um vaso, ainda que de barro. Há um pré-requisito, diga assim: há requisitos para o tesouro permanecer dentro do vaso. E o primeiro requisito é que devemos andar em justiça, e devemos nos apartar da injustiça. O homem deve ser justo, o homem deve ser honesto, o homem deve andar em retidão, deve ser correto no seu procedimento. Observe isso, querido, porque é isso que dignifica o teu vaso. Aleluia, glória a Deus. E aí ele faz uma alusão muito forte, ele continua nesse pensamento dizendo: ora, numa grande casa não somente havia vasos de ouro e prata, mas também de madeira e de barro, uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Pois se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Aí o apóstolo Paulo usa uma analogia muito conhecida naquela época, que dentro de uma casa existiam vários tipos de recipientes, vários tipos de vasos. Os vasos honrosos, o qual guardava mantimento, água, supria, vasos que guardavam de fato dinheiro, tesouro, perfume, mirra, incenso. Esses eram os vasos de honra. Mas também dentro da mesma casa, Paulo descrevia, enumerava outro tipo de vaso, como vaso de desonra. O vaso de desonra era aquele onde se largavam os dejetos humanos para a higienização da pessoa. É ali onde a pessoa fazia as suas necessidades, não vem ao caso, mas você entendeu o negócio. E essas escusidades, estas necessidades que eram lançadas no vaso, fazia com que aquele vaso se tornasse impuro, sendo, portanto, taxado como vaso de desonra. Então, dentro de uma mesma casa, vasos de honra, vasos de desonra.
Agora ele nos dá uma explicação muito importante. O versículo 21 é chave, é essencial para que você entenda o teu propósito nessa terra. Pois se alguém se purifica destas coisas, diga assim: se alguém a si mesmo se purificar destas coisas, será vaso de honra. Então quem escolhe a natureza do vaso não é Deus. Não é Deus que escolhe a função, o ofício do vaso. Deus deseja que todos os vasos sejam de honra. Mas somos nós que decidimos se nós faremos da nossa vida um vaso de honra ou seremos utilizados como vaso de desonra. Somos nós que decidimos o futuro que nós queremos para nossas vidas. Somos nós que decidimos que tipo de moral nós vamos comportar-se nessa terra. Que tipo de conduta nós vamos ter? Se será uma conduta honrosa, uma conduta qualificada, uma conduta que enobrece o nome de Deus e o nosso nome. Uma conduta que vai honrar o pai, que vai honrar a mãe, que a mãe vai olhar para o filho, o pai vai olhar para o filho e vai dizer: esse é meu filho do qual eu tenho prazer. E não terá desgosto por ele. Uma conduta, um comportamento, uma atitude que enaltece, que engrandece, que valoriza, que entesoura algo muito glorioso. Ou uma conduta, uma conduta desonrosa, aonde tem servido de dejeto de pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido: você não foi criado por Deus para servir de lixo dos outros. Você não foi criado por Deus para receber o dejeto de pessoas. Deus te criou para que você seja filho. Deus te criou para que você seja único. Deus não te criou para que você seja usado pelo diabo, seja sofrido na mão de Satanás e na mão de homens corruptos, homens maus que não te amam, que não te valorizam, que não te aceitam, que não reconhecem em você a humanidade que você tem. Deus te chamou para algo melhor nessa vida. Por isso hoje Ele resolveu lavar o vaso, hoje Ele resolveu purificar o vaso, hoje Ele resolveu passar com seu lavar regenerador do Espírito Santo, para que Ele coloque tesouro dentro de você. Você é precioso, você é valioso para Deus. Deus tem um propósito glorioso, Deus tem um sentido especial para a sua vida. Cabe a nós decidirmos o que queremos fazer da nossa vida, dizer: Deus, eu quero ser um vaso de honra. Deus, eu quero ser um objeto que vai receber a tua glória, que vai espalhar o teu amor, que vai espalhar a tua presença, que vai valorizar pessoas. Aleluia. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso que Deus chamou para a sua vida? Deus não te chamou, meu irmão, para andar por baixo. Deus não te chamou, meu irmão, para ser pisoteado pelas pessoas, para ser maltratado, ferido pelas pessoas. Deus te chamou para que você tenha vida e vida em abundância. Dê uma poderosa salva de palmas para Jesus. Mas eu amo esse texto, aquele que a si mesmo se purificar. Quando eu entendi esse texto, eu disse assim: Jesus, eu sei que eu quero andar santo. Eu já sabia disso. Só que agora eu quero me purificar ainda mais. Eu não quero gastar meu tempo, eu não quero perder meu tempo com coisas deste mundo que não aproveitam nada. Eu quero ser um instrumento que glorifique o teu nome. Eu quero ser um vaso de honra. Ainda que vaso de barro, todavia vaso de honra. Eu amo esse texto de Romanos 9. Romanos 9, permita ler sobre o texto do vaso ainda. Outro versículo que fala sobre o mesmo assunto. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? É de Paulo falando ainda sobre esse entendimento.
E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira? Deus está dizendo que Ele contempla um vaso desonroso, um vaso cuja pessoa escolheu desonrar-se a si mesma. A pessoa decidiu desonrar-se a si mesma. Mas mesmo assim, Deus suporta com paciência. Deus suporta com perseverança. Deus suporta com longanimidade, na expectativa de que esta pessoa possa entender que não foi chamado para andar lá embaixo, mas que teve um chamado de Deus para andar lá em cima. Esta mesma pessoa venha se arrepender, a fim de que seja lavada, a fim de que seja purificada. Vasos de honra. Aleluia. Ele suporta com muita paciência. E ao mesmo tempo as Sagradas Escrituras diz que para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia. O que é um vaso de misericórdia? Misericórdia é aquele vaso que outrora era de desonra, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo, agora encontrou graça, agora encontrou misericórdia, agora ele foi lavado, agora ele foi purificado. Deus agora tem para ele um outro propósito, a saber, o propósito original de ser ele uma bênção. Querido, talvez você não tinha esse entendimento de ser um vaso de honra e comportava-se como se fosse alguém de desonra, mas hoje Deus te chama de vaso de misericórdia. Receba a graça, receba a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus vem aqui, cai sobre ti nesta noite para te lavar, para te perdoar, para te purificar, para te fazer esquecer as coisas que para trás ficam. Ah, meu irmão, escute isso. Deus fará esquecer as coisas que para trás ficam. Deus mudará a sua vida. Hoje é dia de oportunidade de arrependimento. Hoje é dia de transformação. Deus vai mudar a sua natureza de vaso desonroso para vaso honroso, para que contenha o plano original, que é receber do tesouro de Deus. Deus preparou de antemão para a sua glória. Permita dizer uma coisa, agora eu vou entrar na segunda parte. A palavra barro aqui em grego vem de um termo. Ao citar esse termo você vai conseguir compreender. Em grego essa palavra barro se chama ostra kinos. Ostra vem da ostra, aquela concha marítima. Aquele tipo de material que tem cálcio, uma ostra. O barro que ele fala aqui, ele fala de um processo para que você possa conter o tesouro. Deus tem que moldar o vaso. Deus tem que colocar o vaso na roda giratória. Ele tem que pegar você, amassar essa argila, e depois eu vou falar sobre esse pó de ostra. Ele amassa e sova essa argila como você estivesse sovando um pão, amassando um pão, e ele começa esse processo para quebrar as impurezas, para tirar as pedrinhas, para tirar os defeitos, para tirar as falhas. Ele começa a purificar, ele começa a sovar a massa do barro, ele começa a sovar essa argila, e quando ele encontra algo endurecido, ele pega da água, despeja a água sobre essa argila, torna ela mais maleável, torna ela macia. Ele continua sovando, até que esta massa se torne algo maleável, algo palpável, a ponto dele poder então nessa roda giratória ele começar a fazer o formato e o tamanho que ele quer. E o mais glorioso, ele começa a fazer de dentro para fora. É assim que se prepara o vaso. É assim que o oleiro trabalha com o vaso. E em se tratando dessa espécie, dessa natureza de pó, de argila, de ostra,
que é quase como uma cerâmica, ela passa por um processo ainda mais especial, porque eles têm que pegar aquelas conchinhas no mar, na beira da praia, colocar dentro de um pilão, dentro de um pote, de um recipiente maior de pedra. Eles começam a bater, para quebrar essas conchas, para moer estas conchas. E eles continuam num processo de batida até que ele deixe de espancamento, de golpe, até que ele deixe de ter aquele formato e seja quebrado em mínimas partes, até encontrar na dimensão de pó, de poeira. E não é um processo fácil, é um processo intenso, é um processo contínuo, é um processo rigoroso, é um processo doloroso, mas Deus tem que fazer isso em você, porque se Ele não fizer assim, Ele não pode construir em você um vaso de honra. Pastor, onde é que está na Bíblia? Vamos para a Bíblia, meu amado irmão. Isaías 53, abra comigo Isaías 53, versículo 4 e 5. Você vai entender isso. Isaías 53, versículo 4 e 5 fala sobre Messias, fala sobre Jesus. E aí você vai entender porque se Deus nem sequer poupou a Jesus, mas Jesus teve para que passar pelo processo do barro, o processo da moagem. Isaías 53 falando de Jesus diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora preste atenção: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado ou moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, o único ser, a única personalidade que poderia ter escolhido qualquer lugar para nascer. Ele, como Deus, poderia ter escolhido qualquer lugar. Ele poderia pensar assim: eu quero nascer no melhor palácio que existe nessa terra. Eu quero nascer no lugar mais confortável deste mundo. Ele assim não fez. Ele deixou os desígnios do Pai. E o Pai fez nascê-lo numa manjedoura, num coxo de animais, porque não havia lugar para ele naquela cidade. Agora pense comigo, se o próprio Jesus, desde o seu nascimento, já começou a ser moído. A Bíblia diz que ele era homem de dor, homem que sabia o que era sofrer. Jesus poderia ter nascido como filho de rei, filho de um general. Filho de rei que ele é, rei dos reis, senhor dos senhores. Deus colocou ele na mão de um carpinteiro. Ele aprendeu a lida, a dor de um dia de trabalho forçado. Em todo este processo, em 33 anos de serviço brutal, ele nunca levantou a mão ou a voz e disse: Pai, por que me fizeste assim? Por que me fizeste enfrentar os rigores da vida? Ele nunca fez isso, porque ele sabia que ele precisava ser moldado como se moe e molda o barro. Ele, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Filipenses 2, de 4 a 6 diz isso: assumindo a forma de servo, forma de escravo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E porque ele se sujeitou a tudo isso, Deus o colocou com um nome acima de todo nome, do qual todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar e dizer que Ele é o Senhor. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. É como se Jesus dissesse: Deus, eu entendi o propósito. Pai, eu entendi o propósito.
Se tem que me amassar, amassa de vez. Se tem que me moer, moe mesmo. Sova bem. Porque eu quero ser moldado conforme o teu caráter. Eu quero constituir a tua imagem e a tua semelhança. Você está entendendo isso, querido? Aleluia. Aleluia. Acaso o oleiro há de ser reputado como barro, de modo que a obra diga ao seu artífice: ele não me fez? O vaso formado diga de quem o formou: ele não tem entendimento? Mas me parece que às vezes nós dizemos isso para Deus, porque quando ocorrem situações na nossa vida, nós dizemos assim: Deus, por que você permitiu isso? Eu não quero entrar aqui na doutrina da provação, explicar as várias formas de provação, eu não vou entrar nesse aspecto. Mas muitas vezes você se depara dizendo: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Deus, por que eu não consigo trabalho? Deus, por que a minha família é disfuncional? Deus, por que eu nasci numa casa que não tem pai, que não tem mãe? Deus, por que isso, por que aquilo? Deus, por que me falta às vezes sabedoria? Deus, por que eu tenho esta deformidade? Deus, por que aquilo outro e por que aquilo outro? Quantas vezes você já se indignou com Deus dizendo assim: Deus, por que meu nariz é grande? Ou por que meu nariz é pequeno? Por que minha orelha é virada? Deus, por que eu tenho o queixo empinado? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Acaso tem o barro autoridade para perguntar e dizer para o oleiro: você não tem entendimento? Uau! Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que estava ocupado com a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro, e entregou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Pareceu bem aos olhos de Deus. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer como vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora vem comigo, querido, voltando-nos para 2 Coríntios, vamos para a parte final do sermão, voltando para Coríntios 4, 2 Coríntios 4, versículo 8. Quando eu digo voltando para a parte final, não quer dizer que eu estou no fim, eu estou me encaminhando para o fim. Em tudo somos atribulados. Diga assim comigo: atribulados. Faça assim, é Deus amassando o barro. Atribulado, porém não angustiado. Perplexo, porém não desanimado. Perseguido, porém não desamparado. Abatido, porém não destruído. Deus usa as situações da sua vida para trabalhar você, para te trabalhar, para formar em você a imagem e semelhança de Jesus. Deus usa as circunstâncias ao teu redor. Deus permite e até Ele deixa que você passe e escolha situações diversas para que você seja trabalhado pelo Espírito Santo. Ai, pastor, mas isso é justo diante de Deus? Deus não está preocupado com o barro. Deus está interessado com o que Ele está fazendo dentro. E Ele prometeu que fará. E Ele não terminará essa obra enquanto não estiver completada, aperfeiçoada segundo a imagem de Jesus. Deixa eu explicar, amados. Lá na minha cidade de origem, no Rio Grande do Sul, nós temos várias empresas de metalúrgica. E uma das primeiras formações que eu fiz foi na área de metalurgia. E eu visitei uma fábrica que eles fazem um objeto de metal, um utensílio de metal muito complicado, muito complexo para fazer usinagem. É quase que impossível usinar aquela peça, aquele produto, usando ferramentas, porque o desenho, uma configuração do desenho é muito estranho, muito difícil de fazer. Não tem ferramenta que consiga fazer aquilo. Então eles encontraram um procedimento. Eles desenvolveram um molde de cera, usinaram um molde de cera,
Eles pegaram aquele molde de cera e deram banhos de argila nele. Mergulhavam na argila e davam 6 banhos de argila até que aquela argila se tornasse como um recipiente de barro. Então tinha o objeto de cera e a conformação, o molde de argila, que se tornou agora um molde de barro, ao redor daquela peça difícil de ser trabalhada. E depois que eles fizeram isso, eles tinham que tirar a cera de dentro e colocar metal fundido, ferro derretido, aço derretido. Então eles levavam a primeira vez no fogo, deixavam no fogo e o fogo queimava a cera. E ficava um buraco vazio ali dentro. E uma vez que toda a cera foi derretida dentro daquele recipiente de barro, eles então vinham para o segmento, o cadinho de fundição, e ali então eles derramavam aço líquido, ferro líquido dentro daquele objeto de barro, e aquilo se tornava um metal. Ao resfriar aquele objeto, aquele aço derretido, se tornava uma peça de metal. E depois que a peça de metal estava pronta, o que eles faziam com o barro? Eles quebravam o barro e jogavam fora. Porque o propósito não era o vaso, o recipiente de barro. O propósito é o tesouro que estava ali dentro. Saiba, querido, que você vive nessa terra 60, 70, 80, 100, 120 anos. Mas a sua verdadeira vida não é aqui. A sua verdadeira vida começa aqui. Ainda que nós, como zelosos pelo templo do Espírito Santo, devemos zelar pelo nosso corpo, pelo nosso vaso de barro. Deus tem preparado uma vida melhor para você. O que você passa, os 80 anos, os 100 anos que você passa aqui, é como se fosse uma fração de segundos, um piscar de olhos, comparado ao tempo que você viverá na eternidade, na presença de Deus. Então Deus não está tão interessado assim no vaso de barro como você pensa. Deus está interessado no tesouro que Ele pode colocar aí dentro. E no devido tempo, como diz Eclesiastes, o vaso será quebrado junto à fonte. E a riqueza da glória subirá para Deus. O homem veio do pó, ao pó o homem tornará. Mas a preciosidade permanece com Deus. O que Deus está forjando dentro de você? Que tipo de imagem Ele está construindo dentro de você? É a imagem de Jesus. A uns Deus derrete como se derretesse o ouro. Outros Deus derrete como se derretesse a prata. Mas Deus está fazendo algo lindo dentro de você. O barro é passageiro. O vaso é passageiro. O tesouro, o imaterial, é eterno. Ainda que você tenha que passar por tribulação, angústia, perplexidade, perseguição, abatimento, o que Deus está fazendo dentro de você é eterno. Aleluia! O que Deus tem preparado dentro de você é eterno. Há um tesouro dentro de você. Deus, quando te vê, Ele não vê o teu exterior, Ele contempla aquilo que está lá dentro. A Bíblia diz que nem carne, essa sua carne, esse seu barro, ele não subirá, nem carne nem sangue verá a glória de Deus. Mas o teu espírito, recriado por Deus, a imagem de Jesus, será glorioso diante dele naquele dia. Permita Deus moldar o seu coração. Permita Deus fundir o seu coração, derreter como se derrete de prata. Permita Deus trabalhar dentro de você a imagem de Jesus. Você está comigo nisso? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Vivemos uma época onde as pessoas contemplam o exterior. As pessoas valorizam o barro. Deus continua sendo o mesmo, valorizando o que está dentro de você. Vivemos uma época em que nós temos nos apegado tanto ao materialismo.
nos apegado tanto aos bens dessa terra, ao patrimônio deste mundo. O que é dito a palavra de Deus, que nada o homem pode trazer deste mundo e nada o homem pode levar deste mundo, senão a sua salvação. Por que você se dedica tanto a essas coisas terrenas, se aqui não está o teu tesouro? Se o teu tesouro não consiste destes bens que o mundo pode te proporcionar. O verdadeiro tesouro, meu querido, que prata não corrói, ferrugem não consome, é o que Deus tem guardado dentro do teu coração. O verdadeiro tesouro está no teu coração. Seja um homem íntegro, seja um homem justo, seja um homem honesto, seja um bom pai de família, seja um homem e uma mulher de verdade, um homem e uma mulher de respeito, seja um homem e uma mulher que queira ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você entendeu o texto? Posso ouvir um amém? Aleluia. Glória a Jesus. Como Deus pode formar o caráter de Cristo entre nós? Eu tenho que terminar com este versículo. Abra para mim ali, 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Há um processo de Deus em dar esta modelagem espiritual. Há um processo de Deus em nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. A tribulação coopera, a provação ajuda, as experiências, quer sejam bem-sucedidas, quer sejam mal-sucedidas, cooperam nesse crescimento. Mas tem uma coisa muito importante: o exercício da fé. Eu criei, por isso falei. A sua fé é valiosa, mais valiosa do que ouro derretido, como diz em 1 de Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13 a 12. Preciosa. Quando você em fé diz: Senhor, eu quero ser esse vaso, disposto a ser quebrado, para que a tua glória resplandeça em mim. Vamos nos colocar em pé, querido. Convido o ministério do louvor, da adoração, adorar a Jesus com uma canção de adoração. Apesar de Jesus ser um homem de dores, um homem de sofrimento, tal sofrimento e dor não impediu Jesus de aprender a profetizar e fazer valer as palavras de fé. Jesus fará valer as palavras de fé dentro do seu coração. Tal qual Jesus utilizava da fé para purificar ainda mais o seu vaso e ter um conteúdo precioso ainda maior dentro, a fé vai preencher o Espírito Santo dentro do teu coração. Eu quero fazer aqui 2 apelos nesta noite. O primeiro apelo é para aqueles que entendem que precisam se tornar vasos de honra. Um apelo de santidade. Eu não estou dizendo que você está lá no fim do mundo como sendo a pior pessoa da face da terra, não é isso. Mas tem áreas na tua vida que você diz: Jesus, tem uma pedrinha aqui, e essa pedrinha está impedindo de ser moldada. Arranca essa pedrinha fora. Jesus, eu encontrei uma fissura no meu vaso. Conserta essa fissura agora, essa rachadura. Jesus, eu estava sendo usado como vaso de desonra. Os dejetos humanos eram lançados sobre mim, mas eu entendi que eu sou filho e não quero ser mais humilhado desta forma.
eu quero ser tratado como filho. Hoje Deus chama vasos de misericórdia. Hoje Deus chama pessoas para se tornarem vasos de glória, vasos de honra. Se há alguém aqui nesta noite que gostaria de receber Jesus no seu coração, se há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, que entendeu que o seu propósito é muito maior do que viver um dia depois do outro como se não tivesse sentido, como se fosse uma vida vazia. Se há alguém aqui nesta noite que entendeu que Deus te criou para ser algo precioso, te criou para receber um tesouro, eu te chamo, saia do seu lugar, venha para frente. Alguém que gostaria de receber Jesus no seu coração, que gostaria de lavar o vaso, alguém que gostaria que Deus enchesse esse vaso de glória, de ouro, de pedras preciosas, de bênção. Eu te faço o convite nesta hora, meu querido. Oh, meu amado, esse é um momento muito importante. Deus preparou este momento para você. É um momento de reconciliação com teu Criador. É um momento de reconciliação com teu propósito de vida, teu objetivo de existência. É um momento em que você se realizará em Deus. É um momento que você será pleno de felicidade, alegria, por saber que está sendo feita a coisa certa. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia de salvação. Não te detenha, não fique aí sendo usado pelo mundo como se fosse um vaso vulgar. Você não é vulgar, você não é barato, você é precioso para Deus. Tu és precioso para Deus. É tempo de você readquirir esta preciosidade, readquirir esse direito, este poder de se tornar filho de Deus. Se você quer aceitar Jesus, faz um sinal com a tua mão aí. Eu quero orar por você. Alguém queira aceitar a Jesus? Só tem cristãos aqui nesta noite? Eu ia terminar o sermão, mas Deus me lembrou de algo. E agora vem as palavras proféticas. Há pessoas neste lugar que passaram por uma dificuldade muito grande. E eles não estavam entendendo por que estava passando por isso. Deus, este era meu sonho. Deus, este era meu projeto. Eu imaginava que a coisa ia ser assim. Aí veio a frustração. Aí veio o infortúnio. Aí veio a dificuldade, a tribulação. E eu me desmanchei diante da tua presença. Deus aproveitou esta ocasião para fazer de você um vaso melhor. Fazer de você um vaso melhor. Porque aquele primeiro vaso que você achava que estava bombando, não estava com nada aos olhos de Deus. Era só vasilhame. Este vaso novo que Deus está fazendo dentro de você agora é muito melhor. É um homem mais homem do lar. É um homem que é mais pai de família. É uma mulher que é muito mais valiosa, muito mais guerreira. Trata-se de um homem muito mais determinado, um homem muito mais humilde. O bico do teu vaso estava muito para cima, meu irmão. Deus teve que achatar ele mesmo. Deus teve que entornar a ponta, porque Ele quer derramar glória. Nesta noite Ele quer derramar glória. Nesta noite Ele quer derramar tesouro. Nesta noite Ele vai te encher de dons. Nesta noite Ele vai fazer com que você comece a fluir em palavra profética.
Nesta noite Ele mostrou para você que Ele te fará a imagem de Jesus. O que parecia doloroso no início vai ser esquecido, tamanha alegria daquilo que Deus quer fazer através de você. E se Ele que tiver que quebrar o vaso para fazer isso, Ele vai quebrar. Porque este vaso não vai subir não, meu irmão. É só o teu espírito que está aí dentro. Revestido, o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Se você é um cristão, um vaso de honra, o segundo apelo, que quer ser cheio do tesouro, venha para frente em nome de Jesus. Vamos adorar a Cristo. Vamos adorar o Senhor. Venha para frente. Vasos de honra. Eu convoco vasos de honra. Eu chamo vasos de honra nesta noite. Homens e mulheres que queiram ser cheios do poder de Deus. Homens e mulheres que querem receber a vida de Deus. Aleluia. Que não tenham medo de ser moldados, modelados. Que não tenham medo dessa forma de aprendizado pelas consequências. Que não tenha medo de entender que o bom oleiro é habilidoso, o Pai é habilidoso. Só vai fazer em você aquilo que você realmente precisar. Ele está aqui Ele está aqui, o oleiro está aqui, o oleiro está aqui, o oleiro está aqui. Os pastores vão ungir você, para que esta unção penetre, para que esta unção difunda, para que esta unção permeie a tua alma, permeie o teu ser. Xaraba canta, laba, laba, cai. Para que esta unção venha te ungir por dentro, venha te lubrificar por dentro, venha produzir glória, venha produzir honra, venha produzir santidade, venha produzir misericórdia. Deixe a glória de Deus entrar, deixe a glória de Deus trabalhar, deixe, canta, laba, cai. Aí está o poder de Deus. Aí está, deixa Deus tocar nessa hora, deixa a glória de Deus te tocar nessa hora. Aquela luta que você passou teve propósito, aquela dificuldade, aquela necessidade foi para produzir mais fé, foi para produzir mais paciência, foi para produzir mais perseverança, foi para produzir mais glória, foi para produzir mais valor, mais caráter, mais integridade, mais justiça, mais santidade, mais perseverança nele. Xarabalabalabakai. Foi para produzir mais amor, mais amor. Aí está. Pode deixar o vaso verter, pode chorar na presença de Deus. Deixa o vaso verter, chore na presença de Deus. Chore na presença de Deus. Deus está passeando aqui. Deus está passeando aqui. Deus está passeando aqui. Nada é maior que o poder e a soberania de Deus em trabalhar em sua vida. Nada é maior que o poder de Deus e a soberania dele em trabalhar em sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Pastor Isídio, os demais obreiros, aspirantes, por gentileza, comece a orar por estas pessoas. Vocês estão autorizados, obreiros, aspirantes, pastores, orem. Libera a glória divina. Aí está. Xaraba canta labla cai. Ragia chama nagatsuri andepla. Começa a orar em línguas, meu irmão. Você que ora em línguas estranhas,
Você que é batizado com o Espírito Santo. Você que é batizado com o Espírito Santo. Começa a orar em línguas estranhas nessa hora. Xaracalamanagassui cantalablabababababai. Rochepa canturou yalamarabachei. Pastor, a pancada foi grande. O golpe contra a minha vida foi forte. A batida foi grande. Eu até me afastei dos caminhos do Senhor. Mas a misericórdia de Deus te alcançou e te trouxe de novo, para que você seja cheio de novo, para que você venha ser revestido de novo com a glória e a presença dele. Eu quero orar, continuem orando, pastores, obreiros. Eu quero orar por pessoas que estão em enfermidade. Pessoas, mulheres que têm nódulos, tumores. Se você tem um nódulo, um tumor, e você não está entendendo, venha para frente. Olha a palavra profética. Deus está gerando fé em sua vida. A tua fé era fraca. Deus está fortalecendo a tua fé. É para isso que serve. Está queimando agora. Eu não sei aonde estava no teu corpo, mas está queimando agora. Está queimando agora. Coloca a mão onde estava a sua enfermidade. Sinta o fogo aí. Sinta o fogo aí. Sinta o fogo aí, porque o meu Deus é poderoso. Eu aprendi a te adorar pelo